Mateus melhorou mais, bem mais. 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, e lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e o que, pessoal? Ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. A palavra nécia, para quem não sabe, ela pode ser traduzida como louca ou como descuidada, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Grife isso aí. E tardando o noivo, foram todas tomadas de quê? Sono e adormeceram. Bote do lado assim: igreja contemporânea, adormecida, sonolenta. Geralmente isso acontece porque as pessoas acham que vai demorar. Então, se vai demorar, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser, porque vai demorar. Então nós estamos vivendo um período que a igreja está adormecida, porque todos acreditam que vai demorar. Entende? Aí diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao encontro. Se vocês não sabem, está cortando, irmão, acho que é aí, né? Não, antena? Dá uma olhadinha. Se vocês não sabem, a meio-dia é considerado o dia perfeito, e meia-noite o contrário disso. Entende? É um momento de imperfeição, é um momento de maior imperfeição. Se você considerar que meio-dia é chamado dia perfeito, então meia-noite, consequentemente, a gente entende que é o momento de maior imperfeição. E este é o momento onde a igreja, onde o corpo de Cristo tem sido mais imperfeito em toda a história da raça humana. E quando eu falo isso, você pode pensar assim: mas por quê? Porque entendo tudo, não temos nada. Dizes que tem tudo, mas não tem nada. Laodiceano o evangelho. Uma igreja que tem tudo para ser uma grande igreja, mas não tem nada. Não é a grande igreja. Não é o que deveria ser. A que horas? Diga, meia-noite. Ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. É interessante que elas tinham que preparar a lâmpada, porque você não encontra o caminho sem a lâmpada.
Não é verdade? A lâmpada não tem que estar acesa para você encontrar o caminho? E se a lâmpada estiver apagada? Você nunca vai ver o caminho. Então aquelas que tinham azeite, acenderam as lâmpadas. E as que não guardaram o azeite, como que iam acender a lâmpada? Como que iam encontrar o caminho? No Salmo 119 diz que a lâmpada é a palavra de Deus, que ela é lâmpada e luz. Mas o azeite é a presença do Espírito Santo. Que uma igreja adormecida, uma igreja morna, uma igreja laodiceana, uma igreja que dormiu no tempo, que não tem noção, porque quem dorme tem noção do tempo. Você vai dormir agora, quando você acorda já é de manhã. Você tem noção do que se passou? Uma pessoa que está dormindo espiritualmente, ela não tem noção do tempo que ela está vivendo. E essa é a grande jogada do inferno. É fazer a igreja adormecer, a igreja pensar sem expectativa nenhuma. Ele vai demorar, então vamos dormir. E aí diz: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina a tua palavra, me ensina o teu caminho, me ensina, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor me incumbiu para fazer, porque ninguém vai entrar no teu reino se não tiver a primícia no coração, se não entendermos a necessidade de vigiarmos e de guardarmos o azeite e a lâmpada. Por isso, Pai, guarda no nosso coração essa palavra, para não pecarmos contra Ti, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, no capítulo 24 nós falamos sobre o período de falsos boatos, falsas testemunhas, falsos caminhos, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas. Quem lembra? Levanta a mão. Falamos sobre o período da manifestação da volta de Cristo, que será repentino, será inesperado, causará medo para muitos, é aguardado com ansiedade por apenas aqueles que realmente estão no Senhor. Então, ele virá quando o mundo não estiver esperando, quando as pessoas estiverem dormindo, quando o mundo estiver sonhando a respeito da paz, quando o mundo estiver vivendo nos prazeres, quando os sábios estiverem preparados e quando os tolos estiverem despreparados. Falamos por que vigiar. Vigiar porque o Senhor nos ordenou. Amém? Vigiar porque a sua vinda, o dia da sua vinda, a hora da sua vinda é desconhecida. Vigiar porque vigiar produz santificação. Então é necessário eu vigiar, porque no processo da vigilância eu também me santifico. Porque vigiar, porque é um serviço ativo e não passivo. Amém? Quando eu vigio, eu estou ativo e não passivo na igreja. Vigiar produz
um ganho temporal, um ganho moral. Vigiar nos liga direto ao eterno. E quando nós falamos sobre todos esses aspectos, está me cortando sempre o som aqui. Quando nós falamos sobre todos esses aspectos, nós devemos entender que isso também é uma manifestação de Deus. Porque a palavra de Deus é imutável. Quantos creem assim? No verso 35 do capítulo 24 diz assim, ó, leia comigo. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, é uma manifestação do amor de Deus a gente falar sobre a volta de Cristo. Porque a palavra de Deus não muda, então essa realidade ela não vai sumir. Eu não posso simplesmente deletar da igreja a informação da volta de Cristo. Muitos têm feito isto, têm assombreado a igreja com todo tipo de ensinamento vão que afasta a igreja do propósito principal e primordial, que é anunciar a volta dele. Nós não somos profetas do primeiro, mas do segundo Cristo. Ou seja, o primeiro veio para morrer pelos nossos pecados, o segundo veio para fazer juízo. Então, falar sobre a segunda vinda de Jesus é uma manifestação de amor, e é forma de dizer que a palavra é imperecível, que ela é imutável. E se ela é imutável, é porque a pessoa de Deus também é imutável. É porque o caráter de Deus é imutável. E também imutável é o sacerdócio de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo aí em Hebreus 7, verso 14 diz: porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio, porque quem não sabe, todos os sacerdotes eram da tribo de Levi e não de Judá. E este fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outros sacerdotes, à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível, porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Amém? Então digo, o sacerdócio de Deus é imutável. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Ele está falando da lei. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E essa esperança é Jesus. E não sem juramento, está me cortando aqui, e não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento, no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Por isso aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Ou seja, os outros sacerdotes da tribo de Levi morriam, mas Jesus não morreu para sempre, ele morreu e ressuscitou, e ele é sacerdote eterno. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, ele é poderoso para o quê? Salvar. Leia comigo, por favor. Concluindo, ele é poderoso para salvar. De que forma? Definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus,
pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Então, como eu estava dizendo, esse sacerdócio é eterno. E foi esse sacerdote que nos mandou vigiar. Será que, enquanto os sacerdotes da terra, eles estão, que são homens passageiros, eles estão assombreando o evangelho, estão falando de coisas que nada tem a ver com a volta de Cristo? Será que é assombroso para a igreja que eu, representando o sacerdote eterno, fale da sua volta? Por que a igreja tem como temática dura, assombrosa, a volta de Jesus? Eu acho que deveríamos então lembrar do que o próprio Jesus falou, que só tem medo de uma autoridade aquele que faz o que é errado. Quando a autoridade se aproxima, se você está errado em alguma coisa, você tem medo, né? Vem um carro de polícia, você sabe que está devendo, você fica com medo, ou não? Mas se vem um carro de polícia e você não deve nada a ninguém, por que temer? Aquela autoridade, aquela pessoa lá que representa a autoridade, ela nada mais é do que um benefício para você naquele momento. Ela nada mais significa do que a manifestação de uma autoridade que está a seu serviço. Mas se vocês tiverem algo errado, então aquela autoridade vai vir com juízo sobre a sua vida, com justiça sobre a sua vida. Então, às vezes o cara está lá com o nome sujo, né? Está lá, matou não sei quem, não está indo assinar mais, não está mais fazendo o que tem que fazer conforme a lei, está no horário que não pode, no meio da rua, passa um carro de polícia, ele fica com medo, porque se o cara consultar o nome dele, ele vai ser levado preso. E a autoridade está errada? Não, está cumprindo a lei, tem que levar, tem que prender. Por quê? Porque aquela pessoa está em desacordo com a lei. Agora vamos para Deus. Quando nós falamos sobre a lei passada, ela já não tem vigor nenhum sobre nós. Mas quando falamos sobre a volta de Cristo e a sã doutrina, ela tem todo o efeito sobre nós. E é interessante que quando a sã doutrina não se cumpre na vida do homem, quando nós somos tão imperfeitos, tão inoperantes, tão evasivos, tão frios, tão adormecidos, que não cumprimos o que nos foi ordenado na sã doutrina, quando alguém fala sobre a volta de Jesus, há de se ter um medo, há de se ter um receio, há de se ter um pânico, há de se ter um pavor, uma total ojeriza. Mas sabe, irmão, eu sinto, apesar do temor no meu coração em cada segundo, mas eu sinto a alegria de falar da volta de Jesus, porque quando eu falo da volta de Jesus, eu falo da volta para o lar. Quando eu falo da volta de Jesus, eu estou falando de uma festa que foi preparada para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quando eu falo, eu me lembro que lá só vão entrar aqueles que foram convidados e que realmente se revestiram, conforme o livro de Mateus, capítulo 22. Você vai ver no versículo de número 12, que aquele que não estava revestido das vestes nupciais foi posto para fora. Mas aquele que estava revestido do novo, e que novo é esse? Gálatas 3, 26 a 29 diz, é Cristo. Quem está revestido do novo tem que se alegrar e comemorar, porque são as bodas celestiais. Em Mateus 25, 10, você viu aí, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Se a porta fechou, é porque estava aberta. A porta está aberta, irmão. Mas um dia ela vai se fechar para você. Porque se hoje falar de Jesus é temeroso e não é prazeroso,
é motivo de você ficar escandalizado, é motivo de você querer sair correndo dessa igreja agora, é motivo de você querer mudar de pastor. Então eu digo para você que você vai fazer parte daqueles que não tinham o azeite. Engraçado que tinham lâmpada, tinham Bíblia, até tinham palavra, mas não tinham o espírito da palavra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito é que vivifica. Você pode ter a letra, mas se você não tem o espírito da letra, você está morto. E aí, enquanto alguns estão chegando no meio-dia, você está chegando à meia-noite. Enquanto uns estão buscando a perfeição, o dia mais perfeito, você está buscando o momento mais imperfeito. Todas as horas, as tuas atitudes te levam para os momentos de maiores imperfeição. E aí, causa pânico, porque você sabe que a porta vai se fechar. Diga, a porta vai se fechar. É uma imagem dolorosa para muita gente ver a porta se fechando. Ela pode se fechar na volta de Jesus, mas ela também pode se fechar, segundo Hebreus 9, abra aí, versículo de número 27, diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. Não diz de todas, porque nem todos querem ele. E aparecerá quando? Segunda vez. Essa é a minha função falar. Aparecerá segunda vez. Não mais para eximir o pecado. Mas para quê, pessoal? Para brindar salvação a todos que o guardam. Amém? Então a volta de Jesus, para mim, significa brindar a salvação. Para muitos, já não tem esse teor, já não tem esse contexto, já não tem esse significado, já não tem, porque deixaram o azeite acabar, se esfriaram, perderam a luz, estão à meia-noite e não ao meio-dia. É chocante quando você lê sobre Noé e o momento em que a porta da arca se fechou. Abra em Gênesis 7, verso de número 16. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo que considerado ser vivo. Amém ou não? Aí diz que era o quê? Macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. Diga de novo. Mas aí diz aí alguma coisa diferente disso? Bom, tem um terceiro sexo aí na história? Tem uma escolha, uma opção sexual aí no título, no texto? Não? Então, se não tem, aí não tem nem lésbica nem homossexual. Me perdoem os lésbicos e as lésbicas e os homossexuais, os que se assim declaram, é problema seu, mas a Bíblia não fala. A Bíblia só fala de macho e fêmea. Eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para ensinar o caminho. Aí às vezes vem alguém que tem uma opção sexual dessa doida aí e diz assim: o senhor não está me respeitando, isso é homofobia. O problema é seu se achar que é. A Bíblia é homofóbica então, porque aqui fala macho e fêmea. Então rasga a Bíblia. Presta atenção. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é considerado ser vivo, tudo, inclusive os homens, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então Noé
fechou a porta por fora. Foi assim? Não. Até porque para ele fechar por fora, ele tinha que ter ficado do lado de fora. Quem fechou a porta por fora? Deus. Está vendo? Quem vai fechar a porta? Deus. Quem é a porta? Jesus. Jesus, ele simplesmente, Deus deu a oportunidade chamada porta aberta. Jesus, a porta está aberta. Não é essas portas que botam nas igrejas aí para o povo passar embaixo para dizer que está tirando a mandinga, que está tirando a macumba. Nada disso. Ele é a porta para a salvação. Essa porta aberta nos vai ser tirada. Por quê? Porque Jesus virá buscar a igreja e depois vai subir. Quem entendeu isso? Então ele diz: então o Senhor fechou a porta por fora. Irmão, Deus a qualquer momento vai fechar a porta. E quando ele fecha a porta é hora de morte. Durante 40 dias, o versículo 17 fala: permaneceu o dilúvio sobre a terra, cessaram as águas e ergueram a arca que ficou elevada acima da terra. Foram 40 dias que o dilúvio aconteceu. Não ficou um vivo naqueles 40 dias. Só quem estava dentro da arca. Então, por que o senhor está dizendo isso? Pelo simples fato do que diz na carta de João, no livro de João, capítulo 3, versículo 36, veja aí. Pois o enviado de Deus fala o que, pessoal? Quem é enviado de Deus fala o que? As palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito com limitações. Então quem é enviado por Deus fala as palavras de Deus, sem limitação. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Entendeu isso? Viu a ira de Deus aí? Então, a porta fechada significa a perdição. A ira de Deus vai se abater sobre a raça humana. Essa porta é uma imagem de Cristo. Lá em João 10:9 fala isso. E ela fechada é perdição. Sem essa porta, sem Jesus, estamos perdidos. Uma igreja sem o sangue de Jesus, uma igreja sem compromisso com o Calvário, uma igreja sem compromisso com a cruz, uma igreja, sabe, totalmente desvinculada do projeto salvífico de Cristo, está do lado de fora. Sabe, eu vejo algumas igrejas aí fazendo até campanha: leve para sua casa a arca. Que coisa triste quando tem gente querendo levar a arca para dentro de casa. Jesus não disse leve a arca, ele disse tome sua cruz e me siga. E ele não mandou você botar a cruz aqui no pescoço, não. Ele mandou você carregá-la. Mas nós vivemos numa época que os altares evangélicos estão sendo criados. Os altares evangélicos estão sendo formados. Tem crente que dentro da sua casa tem uma minorá, tem o decálogo, os 10 mandamentos, tem uma arca da aliança, tem o escudo da fé, tem, e assim vai, a armadura de Deus, tem uma quinquilharia de coisas simbólicas dentro do seu quarto, e ele coloca ali num lugar que ele chama lugar de oração, quase um quarto de guerra. Mas aquela quinquilharia todinha é no lugar do São Francisco, do Santo Antônio, do São José, de Maria, de não sei quem. E onde está? Aonde está a lâmpada e o azeite? Engraçado.
Lá no Shopping da Bíblia a gente tem aquelas arcas da aliança. Eu me lembro, o cara chegou, que quem é trouxa merece mesmo ser trouxa. Quem é trouxa é para ser, morre trouxa. Sinceramente, morre trouxa. Olha, o meu pastor, ele mandou eu adquirir uma arca para botar dentro da minha empresa, porque a arca significa a presença de Deus na minha empresa. Eu disse, eu não vou falar nada não, porque aqui eu estou vendendo mesmo, né? Deixa esse trouxa gastar o dinheiro dele com besteira. Se ele conhecesse a Bíblia, ele não comprava isso. Se ele lesse Jeremias 3, ele mandava o pastor dele comer capim. Bastava ele ler Jeremias 3, lá pelo 14, 15 e 16, que ele não pensava nem em arca mais. Sabia disso ou não? Quem sabia? Não? Leia aí, abra aí Jeremias 3, por favor. Tire sua dúvida. Aí gastou lá seus R$400 para comprar uma arca. Trouxa. Por que, irmão? O povo é tão burro. O povo é destruído porque falta conhecimento. Eu fico calado, eu vivo pregando na rádio, ninguém ouve, vivo na televisão, ninguém vê. Então pronto. Fazer a campanha aqui, todo mundo vai trazer R$500 e eu vou dar uma arca. R$100 eu vou dar uma arca. O povo tudo besta. Não é assim que funciona. Pode ficar com raiva de mim, mas eu estou falando a verdade. Quem quer ouvir a verdade? Você quer trazer R$100? Traga, eu estou precisando, mas não traga por causa de arca. Isso é uma mentira. E o pai da mentira quem é? É o diabo. E quem está contando mentira dentro da igreja é filho de quem? Do cão. Mas é pastor, é bispo, é apóstolo, não importa, meu irmão. Contou mentira, é filho do cão. Está lá em João 8. Vós sois filho do diabo. Por quê? Porque gostais da mentira. Quem gosta de mentira não é filho de Deus. Amém ou não? Verso 16 do capítulo 3 de Jeremias. Grife isso aí para você nunca mais esquecer. E um dia pense, foi um pastor que eu conheci na Assembleia de Deus Cristo Salva que me contou isso. Quando então naqueles dias vos multiplicardes e frutificardes sobre a vossa terra, declara. Declara quem? Quem declara? Quem é que declara? Sou eu? Não, então pronto, é ele, né? O Senhor. Não mais reclamareis a arca da aliança do Senhor. Não será necessário que ela volte à vossa memória. Então nem para prateleira serve, né, irmão? Não pensareis mais nisto. Nem o quê? Mesmo vos lembrareis dela e não sentireis sua falta. Tampouco se fará outra arca. E aí? Você sabe por que eu não tenho dinheiro para pagar as contas? Porque eu não sei mentir. Aí eu fico numa liseira de dar dó. E as pessoas deviam valorizar quem fala a verdade, mas vai atrás da mentira, tá assim de gente, ó, que tem de filho do cão, não é brinquedo. Que só sabem valorizar quem mente. Um bocado de gente dessa igreja foi para outras igrejas, estão lá ouvindo mentira. Prefere ouvir a mentira lá e se completar com a bênção entre aspas. Que o diabo não abençoa ninguém, ele engana. Eu consegui conquistar isso aqui, depois disso aqui, isso aqui. Os mais sinceros é que dizem, não, eu não consegui foi nada. Mas irmão, tal não está escrito na sua Bíblia? Quem viu agora? Levanta a mão. Não está? Quem falou foi Deus ou eu? Deus. Eu poderia ensinar outra coisa aqui? Claro que não. Aí, irmão Jurandir,
Isso aqui podia estar cheio de arcazinha aqui, tudo douradinha. E eu podia dizer assim, irmão Jurandir, pegou, vou para casa, é batata, não fica uma conta lá. Aí o irmão Jurandir, lógico, hoje não, que ele está safo, está conhecendo a palavra aqui. Mas logo quando chegou, irmão, tem quantas aí para levar logo umas 10? Né? Por quê? Porque as pessoas se locupletam com a ignorância das outras. Mas quando uma igreja abre conhecimento, é difícil chegar um caboclo aqui querendo enganar vocês, que vocês sabem que é mentira. Entendeu? Então de repente tem um pastor, até um pastor Dante estava ouvindo, eu acho que eu mostrei para você. Ele faz contato direto, pastor, para vir pregar aqui. Direto. Aí eu vou e digo, não dá certo não. Porque eu já vou logo na internet, vendo o que é que o cara prega. Aí o cara prega tudo, é o que mandar, é o gosto do freguês. O pastor da igreja diz assim, prega sobre a arca, ele prega sobre a arca. Prega sobre não sei o que, ele prega sobre... Olha, ele faz do jeito que o pastor mandar. O que importa é o resultado no final do culto. Eu não. Não é querer ser melhor do que ninguém, é querer ser imitador de Cristo. É ter boa consciência. É não querer enganar ninguém, que aqui ninguém veio aqui para ser enganado. Você quer ter uma religião? Tem a que você quiser. Mas se você quer entrar no céu, entre pela palavra. E tenha certeza que sem o Espírito Santo você não entende nada. Então por isso, irmão, aqui em Mateus 25, nós estamos vendo que a porta se fechou, sim ou não? E muitos vão dizer, mas Senhor, mas a porta se fechou. Portas se abrem, portas se fecham. Todo momento na nossa vida existe o início, o meio e o fim, sim ou não? Então nós temos que estar maduros para isso. Então, a cena gloriosa é que ela esteja aberta. E por que ela está aberta? Diga assim, porque Jesus me ama. Até aqui Ele está te amando, te dando a oportunidade de você entrar pela porta. Mas vai chegar o dia, a qualquer momento, que ela vai o quê? Fechar. E não há desculpas. Hebreus 3:7 diz assim, ó. Posso? Assim como proclama quem? O Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não, verso 8, endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provocação no deserto. Tem gente que endurece o coração, que é rebelde. Mas a porta está se fechando. Ou você vai morrer, após a morte seguirá o juízo. Nós lemos aí no 27, não foi? Ou não foi? Ou vai chegar um dia que Jesus pode voltar ainda hoje, agora, e você simplesmente ficar. Por causa de não ter ouvido a voz do Espírito Santo. Ele fala com você ou não? Fala. Amém? Não há desculpa, ele fala comigo e fala com você. E Jesus falou lá em Apocalipse 3, eu estou à porta e bato. Eu falei no culto passado. Ele está batendo na porta o tempo todo. Ele está incomodando você o tempo todo. Não diga que você não está sendo incomodado, porque você está. Para terminar, abra em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta. E o que, pessoal? Apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos
os que acertam com ela. Amém? Logo em seguida que ele fala da porta estreita e da porta larga, ele diz o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? No fogo, no inferno. Assim, pois, pelos seus frutos a conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ah, Senhor, 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 mas você não faz a vontade de Deus, não vai entrar. Está aqui dizendo Senhor, Senhor, mas não faz a vontade de Deus, então não entra. Não entra. Somente aqueles que fazem o quê? A vontade do Pai. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Há muito crente que pensa que o outro expulsou demônio, é super crente. E há um verdadeiro palco armado em cima das igrejas que trabalham com libertação. Essa aqui é uma que trabalha com libertação, mas não fazemos palco aqui. 90% das pessoas que são libertas nessa igreja, lá em cima, no segundo andar, no gabinete pastoral. Aqui é quando se manifesta mesmo. E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Amém, irmãos? Mesmo na época que eu estava vendo na televisão, o pessoal bota lá o povo, né, endemoniado na TV, bota o povo lá, e depois bota os milagres, e aquela multidão toda, e todo mundo querendo tocar no homem, né, querendo tocar no sangue do homem, não é mais no sangue de Jesus. E a porta é tão estreita, poucos estão acertando o caminho, porque para acertar uma coisa bem estreita, irmã Joelma, tem que enxergar, e só enxerga com azeite e a lâmpada. Só a lâmpada apagada você não vai enxergar, tem que ter o azeite para acender, e ela é tão estreita que muita gente vai errar o caminho. O diabo tem boatado muitos caminhos que levam a Deus, até aquele pensamento, aquela máxima que diz que todo caminho leva a Deus, não é verdade? É mentira. Não é todo caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um, ele disse eu sou o. Artigo definido, o caminho. Não tem um caminho que leva a Deus. Se ele dissesse eu sou um caminho que leva a Deus, então Buda, Maomé, tantos outros aí seriam outros caminhos. Mas ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Amém? Feche a sua Bíblia. Preste bem atenção em tudo que você ouviu. Medite. Medite em nome de Jesus. Isso. Fique de pé em nome de Jesus. Perto quero estar. Põe a mão no seu coração. Junto aos teus pés.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Fale para ele. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Oh, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés. E junto aos teus pés, Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há, não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim Quero te ofertar. eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Oh, Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Te louvarei. não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, te adorarei, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.